Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. Hoje o tema é saúde. Nós estamos recebendo o vice-prefeito e secretário municipal da saúde, André Spadaro. Doutor André, seja bem-vindo. Como é que foi o dia D da vacinação contra a influenza no último sábado? Hamilton, muito obrigado. É um prazer aqui estar participando aí do programa Botucatu em Destaque, com tantos temas importantes, relevantes na área da saúde. E temos aí um dos destaques, né, bem recente, que foi o dia D da vacinação contra a gripe, contra a influenza. A gente já vinha discutindo, já conversando, né, com a imprensa em outras ocasiões sobre a dificuldade a cada ano que a gente tem de atingir metas, de conseguir fazer com que a população procure as unidades de saúde para se vacinar. Então a gente vinha trabalhando aí com coberturas bastante baixas nas últimas semanas, 10% de cobertura, 15% de cobertura. Há uma semana chegamos aí próximo de 20%, 21% de cobertura. Então esse dia D ele veio para que a gente pudesse dar uma ampliada na divulgação e realmente fazer com que a gente pudesse aumentar essa cobertura. Hoje a gente já vem comentando que a transmissão ela ocorre agora daqui para frente, em maio, junho, com a queda de temperatura. Então é um período que nos preocupa muito. E você ter uma população, e principalmente aquelas mais vulneráveis, ainda descoberta. Então o dia dele veio nesse sentido e a gente teve uma resposta que eu entendo bastante positiva. Tá? Então tivemos aqui só nesse domingo, né, do dia 10 de maio, 7.232 doses foram aplicadas no sábado. Então todas as unidades de saúde estavam abertas. Fizemos vários pontos, seja no shopping, em redes de supermercado, praças, na Praça do Bosque, entre outras, assim, fazendo realmente uma abordagem bastante ampla à população. Procuramos divulgar bastante a ação, então eu acho que o resultado da ação é muito positivo. Embora estivéssemos até preparados para fazer o dobro desse contingente, nós estávamos dimensionados do ponto de vista de equipe e disponibilidade de vacinas para fazer até 14 mil doses. Mas eu acho que é um resultado significativo, mais de 7.200 doses em um único dia. É importante, isso elevou um pouco a cobertura, mas ainda, Hamilton, seguimos muito abaixo do que é a meta, que é superar 90% de cobertura vacinal. Chegamos agora com essa ação do sábado a 31% de cobertura. Então ainda falta bastante. Eu acho que a gente vai ter que seguir, né, com espaços como esse que você proporciona para a gente hoje, discutindo com a população, levando informação e convencendo as pessoas dentro daquele expertise que a gente já tem, particularmente da questão da cobertura da ampla vacinação na época da Covid. Então levar informação, levar conhecimento, convencer as pessoas da importância de se vacinar agora, ainda antes que a gente chegue verdadeiramente no período de inverno e que a transmissão vai aumentando. A gente já está observando aumentos de procura no pronto-socorro adulto e infantil com relação a problemas respiratórios, com relação à influenza. Então acho que o momento é agora, não podemos deixar muito passar e vamos seguir insistindo para a população. E a mesma ação então, que foi aberta para a população toda no sábado, segue agora nas redes, na atenção primária, em todos os postos de saúde, no período diurno e no período noturno, no Centro de Saúde da Escola da Vila dos Lavradores, no CS1, vacinando a toda a população de forma indistinta. Então no sábado nós abrimos para toda a população, uns 6 meses para cima. Agora existem 3 grupos que são grupos assim, não são mais chamados de prioritários, porque eles entraram definitivamente no Programa Nacional de Imunização, no PNI que a gente chama, que são crianças de 6 meses a 6 anos de idade incompletos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Então quando a gente fala que a cobertura está em 31%, hoje o Ministério está preocupado com esses 3 grupos, então ela se refere especificamente a esses 3 grupos. É nesses 3 grupos que a gente precisa atingir 90%. E a gente vê uma procura um pouco maior de idosos, isso já é bem característico, até porque quase 30 anos atrás essa vacinação ela começou exclusivamente com idosos, então a participação dos idosos ela é bastante efetiva, mas ainda assim está próximo de 40%. Se você desmembrar esses 31% de cobertura,
O idoso ele acaba puxando um pouquinho para cima, quase 40% de vacinação, gestante um pouco menos, e nos preocupa muito a questão de crianças de 6 meses de idade, 6 anos, cobertura baixa, menos de 15% de cobertura nessa população, que a gente sabe que é a população que acaba procurando agora o pronto-socorro infantil e muitas vezes sobrecarregando o sistema de urgência e emergência com quadros de gripe que podem evoluir com gravidade, podem necessitar de internação e eventualmente até ter risco de óbito. Então, mais uma vez, aí chamar a atenção da população para que continuem nos próximos dias, nas próximas semanas, procurando as unidades de saúde para que a gente possa chegar o mais próximo possível dessa cobertura de 90%, que é a meta. Doutor André, na sua opinião, qual que é o tamanho que as fake news, as informações falsas, anti-vacinação, fazem nesse quadro? Olha, infelizmente é um papel importante. A gente já vinha notando isso, eu sempre que tenho oportunidade a gente conversa sobre esse tema, que ele já data antes da pandemia. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já observava essa questão de grupos anti-vacina, de movimentos anti-vacina, estão trazendo aí bastante desinformação e isso se acentuou de uma maneira, acho que muito grande durante a pandemia de Covid, até porque centrou uma questão aí mais político e ideológica, essa divisão que a gente vive hoje no país influenciou muito e talvez tenha tido na questão da vacinação da Covid um dos seus focos principais que promoveu essa divisão. Então eu acredito que isso ainda nos atrapalha bastante, e ainda você escuta muita informação desencontrada, muita desinformação e que a gente tem que combater isso com tranquilidade e com informação, né? Então a gente fala da vacina da gripe, por exemplo, da influenza, já é uma vacina que está indo para, se não me engano, é 27º ou 28º ano que nós temos a campanha de vacinação contra a gripe e a influenza. É uma vacina extremamente já conhecida, com perfil de segurança e de eficácia bastante determinado, já amplamente comprovado o seu benefício nesses grupos e principalmente nos grupos mais críticos que a gente já mencionou aqui. Então é um trabalho que precisa ser feito e aqui em Botucatu a gente tem tido sucesso com outras vacinas do calendário que também acabaram sendo comprometidas. Então a gente sempre teve historicamente coberturas elevadas, por exemplo, de poliomielite, sarampo, cachumba, ou seja, aquelas vacinas mais antigas mesmo, de muitas décadas, que também se observou depois do período pós-pandemia uma queda importante na cobertura, e aqui em Botucatu a gente já tem conseguido com bastante trabalho, bastante informação na atenção primária, atingir novamente níveis de cobertura acima de 95% e talvez na maioria das vacinas em crianças chegando até 100% de cobertura depois de um período observado de queda nos últimos anos. Então acho que isso só se combate com conversa, com diálogo, com trabalho e com informação de qualidade baseada em evidências científicas. Doutor André, como é que está o quadro da dengue na cidade? Veja, a dengue no ano passado foi, infelizmente, não só aqui em Botucatu, né, em todo o país, o pior ano na história, nas últimas décadas de dengue. Aqui em Botucatu não foi diferente. Acho que no país nós tivemos mais de 6,5 milhões de casos, 6 mil óbitos. Então Botucatu chegou a ter algo em torno de 16 mil casos aqui no ano passado. Então já se esperava, Milton, que esse ano fosse ser um ano um pouco mais tranquilo. O que não aconteceu necessariamente, embora a gente esteja com números assim, na casa de 8 a 9% do número de casos que nós tivemos no ano passado. Se a gente tirar o ano passado do calendário e observar que os anos anteriores, ainda foi um ano com um número de casos relativamente elevado. Então estamos fechando aí com próximo a 1.100 casos aqui esse ano. Como eu disse, menos de 10% do que a gente teve se você comparar com o ano passado, mas foi um número ainda relativamente elevado. E classicamente, mesmo comparando com o ano passado, a gente observa que no mês de maio você já começa a ter o pico em abril e no mês de maio já se nota uma certa queda, até por conta, como a gente comentou, dessa queda de temperatura, queda da umidade que diminui, né, a condição para que o mosquito se prolifere. Então a gente já está observando agora em maio uma queda de 50% no número de casos. E a expectativa então é que em junho a gente tenha uma queda ainda mais acentuada e a partir de julho seja só um número de casos aí bem salteados, um número bem reduzido. Então já observamos sim uma queda importante em maio, mas isso não significa que a gente não tem que manter ainda a questão da vigília, a questão do auxílio da população na eliminação dos criadouros, não só autorizando
as equipes da prefeitura a fazerem o trabalho, a entrarem no domicílio devidamente uniformizados, né, e identificados para poder fazer esse trabalho, mas é fundamental que a população nos ajude com isso. Acho que todo ano a gente tem essa dificuldade e culturalmente é difícil você convencer as pessoas de que cada um tem que ser um agente de combate da endemia dentro da sua casa. A gente sabe, repete todos os anos, que 70% a 80% dos focos de dengue estão dentro do domicílio da pessoa, né, em geral no quintal, mas pode ser até dentro de casa mesmo, por exemplo, um recipiente atrás da geladeira ali, que é onde fica pingando água. Muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, né? Em determinados modelos tem, outros não. Então, pedir esse apoio da população para que a gente faça esse combate ainda mais nos próximos 2 a 3 meses, e isso teria que se transformar numa rotina mesmo na vida das pessoas, passar uma vez por semana em toda a sua casa ali, o seu quintal, eliminando esses vetores e fazendo disso uma cultura, para que nos momentos mais no final do ano, quando a temperatura volta a subir e volta a chover, a gente já ter esse combate sendo feito efetivamente. Mas é muito difícil você convencer as pessoas a parar de fumar, a emagrecer e a cuidar de criadores de dengue. Acho que são grandes dificuldades que a gente tem, mas você tem que insistir todo ano e tem que fazer esse trabalho de comunicação e convencimento das pessoas. Doutor André, o Hospital do Bairro voltou, já passou de uma centena de cirurgias. Eu gostaria de saber quando ele vai estar entregue totalmente para a população. E no final do mês passado, o prefeito anunciou um pacote de novidades na saúde. Gostaria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos. Sim. O Hospital do Bairro tem sido aí uma situação que traz bastante orgulho para a gente, né? Bastante satisfação. Então, como você disse, começou agora há pouco mais de 2 meses de operação. Já celebramos recentemente 100 cirurgias realizadas. Nesse final de semana já completamos 200. Bom. Então a meta era fazer 60 cirurgias por mês. A gente já ultrapassou essa meta. Estamos inclusive negociando com o governo do estado e buscando recursos do governo do estado, junto com o prefeito Fábio Leite, que vem conduzindo essas discussões no governo estadual, para que a gente possa aumentar para até 250 cirurgias, quem sabe nos próximos meses até 300 cirurgias por mês. Então temos uma demanda ainda reprimida, uma demanda de cirurgias eletivas na casa de 3.100 pessoas ainda aguardando algum tipo de cirurgia eletiva que pode ser feita ali no Hospital do Bairro. Então começamos a ampliar esse número, ampliar também o número de especialidades que estão operando, né? Então começamos ali com urologia, depois dermatologia, agora já estamos fazendo cirurgia vascular, cirurgia abdominais, né? As hérnias inguinais, hérnias umbilicais. Estamos numa fase final para que a gente possa começar também as cirurgias de vesícula. Essa é uma grande demanda que a gente tem, quase 400 pacientes aguardando cirurgias de vesícula que acabam demandando para um serviço de pronto-socorro adulto, com frequência por causa de cólicas biliares, e acabam não conseguindo fazer a cirurgia efetivamente. Então acho que isso vai nos ajudar bastante a desafogar o serviço de urgência e emergência, que a gente vai entrar em seguida. Então nós estamos numa fase agora todas as cirurgias estão sendo feitas com uma ala só operante, que é a ala 100. Temos 2 outras alas, que são a ala 200 e a 300, com o mesmo número de leitos, que já estão assim, uma fase final, para que a gente possa chegar nessa meta de 250 cirurgias. Nós vamos precisar inaugurá-las. Eu acredito que nas próximas semanas elas já estarão completamente liberadas. Falta alguma coisa agora de informática, computador, uma limpeza final, poucos ajustes para que a gente possa estar operando com essas outras 2 alas e aumentando o número de cirurgias. E tem a questão que já emenda com a segunda pergunta que você me fez, que é essa reestruturação do serviço de urgência e emergência, que a gente está chamando de Sua Saúde, né, serviços de urgência e atendimentos, né, em urgência, que contempla, num primeiro momento, a instalação de uma unidade de pronto atendimento ali dentro do Hospital do Bairro, onde operava ali o pronto-socorro infantil. Então isso a gente já vem trabalhando com as equipes, vendo planta, finalizando detalhes de planta, o que precisa ser feito, listagem de equipamentos para que possam ser adquiridos para voltar ali a funcionar uma unidade de pronto atendimento. Estamos fazendo todas as solicitações para a Diretoria Regional de Saúde, né, a DRS de Bauru, para habilitar esse serviço e poder ter financiamento, né, do governo federal dentro do programa de unidades de pronto atendimento. E a meta é, nos próximos 3 a 4 meses, que a gente já possa estar operando com mais um serviço então de pronto-socorro, de urgência e emergência.
A gente já discutiu bastante esse modelo. O Botucatu ainda tem um modelo, vamos dizer, centralizado, que é um pronto-socorro adulto ali perto do cemitério, ali perto da Sabesp, e um pronto-socorro infantil que operava no bairro, hoje está na Unesp. E nós entendemos que esse modelo ele chegou num nível de saturação que você não consegue mais ampliar e dar um atendimento de qualidade para uma demanda que possa superar a expectativa. A gente vem batendo recordes de atendimento constante, agora muito feriado esse ano, teve um feriado aqui que em apenas um dia no sábado atendemos mais de 400 pessoas só no pronto-socorro adulto. Então isso eu venho passando para o prefeito, ele prontamente entendeu a necessidade de se mudar esse modelo e a gente descentralizar o atendimento. Então a primeira meta é a gente ter uma agora na Zona Norte, nós já temos o pronto-socorro adulto ali na Zona Sul. Então na Zona Norte, dentro do Hospital do Bairro, a gente tem uma unidade de pronto atendimento, em seguida uma na Zona Leste, a princípio dentro da própria unidade da Coab 4, que foi construída com essa finalidade, mas acabou sendo adaptada para um posto de saúde quando da inauguração do Cachoeirinha, e agora foi inaugurada a unidade do Cachoeirinha, então a ideia é a gente retomar a ideia original, na Coab 4 ali também ter um serviço de pronto atendimento, e por fim, para finalizar o pacote completo, talvez em 2 a 3 anos, a gente também ter uma unidade na Zona Oeste ali, para atender todo o público ali de Rubião, do Caimã, né? Está crescendo muito a cidade ali para aquele lado, então esse seria talvez a última etapa, a gente completar uma unidade de pronto atendimento de forma descentralizada, uma em cada região, e a gente entende que vai dar uma qualidade melhor para a população, não é de um dia para o outro que se faz, isso tem etapas de cronograma de implementação, talvez a primeira em 3 meses, como eu falei, no Hospital do Bairro, logo em seguida, talvez ainda esse ano, uma na Zona Leste, e quem sabe em 2 anos a gente completa esse pacote da sua saúde, tendo uma unidade de pronto atendimento em cada uma das regiões de Botucatu, de forma descentralizada e desafogando essa necessidade de atendimento de urgência e emergência e dando um atendimento com mais qualidade, mais dignidade e com exames complementares localmente, que é uma discussão que a gente sempre faz e que talvez tenha sido a razão dos PAs noturnos, né, aqueles 10 pronto-atendimentos noturnos, não terem dado o resultado que a gente esperava lá quando foi implantado aí na gestão do Pardini. Eu era o secretário da Saúde, a gente observou que a população ainda demanda muito a questão de ir para um serviço que tenha exames complementares, como raio-x e exame laboratorial. Então estamos investindo muito nisso, já com uma licitação aberta para abrir um laboratório local no pronto-socorro adulto, que faz parte desse pacote, e a ideia é que cada um desses pontos tenha pelo menos raio-x e um pacote de exames laboratoriais, ali 27 a 30 exames que são os mais habitualmente pedidos num pronto-socorro, para que seja resolvido o mais rápido possível e não tenha que esperar 3, 4 horas um resultado de um exame que acaba sendo transferido para o laboratório do HC, como é feito atualmente. Embora com muita qualidade, mas gera um atraso que isso a população vem sofrendo e vem nos pedindo bastante mudança nesse sentido. Para encerrar, vou perguntar para o André, não para o secretário, doutor André. O que Botucatu significa, representa para você? Olha, Milton, aí eu fico até já arrepiado aqui, emocionado. Acho que, primeiro, eu sou nascido aqui em Botucatu, né? E uma família bastante tradicional. Então, particularmente aí pelo lado do meu pai, já tem um histórico muito grande de prestação de serviços aqui na cidade, seja como primeiro aluno da primeira ano da turma da Faculdade de Medicina, né? Que meu pai foi lá em 1963. Depois vice-prefeito, prefeito, né, vice-diretor, diretor da faculdade. Então essa já é uma história que nos deixa bastante orgulhoso. E tive a oportunidade também nesse contexto então, de me formar aqui em Botucatu, né, além de nascer aqui, estudar aqui toda a minha infância e adolescência. Tive a oportunidade de fazer uma faculdade de medicina aqui na Unesp, amplamente concorrida. Entrei aqui na faculdade aos 17 anos. E depois a vida acabou me criando a oportunidade de me especializar em São Paulo. Então fui para São Paulo, fiquei 20 anos trabalhando lá, conheci a esposa, tive filhas, né, me casei, mas acho que chegou um determinado momento da vida da gente que aquilo não me completava, sabe, Milton? Eu sempre que tinha conversa, sempre falava, será que um dia não dá para voltar para Botucatu? E eu acho que Deus escreve as coisas já na vida da gente. E aí em 2004 eu tive a oportunidade então de retornar. Então surgiu uma oportunidade de eu voltar a trabalhar aqui na Unesp, na minha área, que é de cardiologia, de hemodinâmica, de cateterismo. Então foi um momento difícil para mim, uma decisão difícil para tomar ali, foram 3, 4 meses ali pensando se realmente ia ser o caminho,
mas aí a paixão aí pela cidade, pelo fato de a gente estar aqui perto da família, uma cidade com a qualidade que tem em Botucatu, pesou mais alto. Eu acabei resolvendo, tomando a decisão de vir para cá, trazer a esposa, trazer as filhas, me estabelecer de novo aqui em Botucatu, e aí as coisas foram acontecendo. Acho que dentro dessa paixão, essa vontade de servir a cidade, surgiu a oportunidade na época de ser secretário da Saúde, na gestão do Pardini, surgiu um desafio que foi o maior desafio da minha vida, que eu jamais imaginava que eu fosse ter que enfrentar, que foi ser secretário da Saúde no período da pandemia. E eu acho que eu tenho muito orgulho de ter, né, apesar de todas as dificuldades que a gente teve em todos os lugares, das perdas que nós tivemos aqui, de poder ter tido a oportunidade de liderar e conduzir junto com outras entidades, com a prefeitura, com o prefeito, com a Unesp, enfim, um processo que foi tão marcante aqui em Botucatu, né, que foi a vacinação em massa num período tão crítico da nossa cidade. Então, para mim, estar em Botucatu, ser botucatuense é um motivo de orgulho, e isso que nos motiva novamente a enfrentar o desafio de ser secretário da Saúde outra vez. Eu tinha até a ideia de ter virado essa parte, de não voltar a trabalhar diretamente com a Secretaria de Saúde, mas sim ajudar dentro da Secretaria de Governo, mas foi uma necessidade que surgiu, e eu vejo isso como um desafio que me motiva muito, porque a gente tem mais uma vez uma oportunidade, particularmente nessa questão do Hospital do Bairro, de desenvolver o Hospital do Bairro e de reestruturar a urgência e emergência em Botucatu, como um desafio que me motiva. E sempre que a gente consegue fazer algo que deixa resultado para a cidade, que traz resultado para inúmeras pessoas, isso é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Até hoje encontro pessoas na rua que me agradecem ainda pelo trabalho que foi feito na pandemia, e espero que nos próximos anos a gente possa encontrar também pessoas aqui em Botucatu que tenham suas vidas transformadas com a melhoria e o atendimento, por exemplo, do Hospital do Bairro e da implantação de um serviço reestruturado de urgência e emergência na cidade. Acho que isso que nos motiva, que nos faz ter coragem para acordar todo dia, enfrentar dificuldades, críticas, ter muita responsabilidade, mas é o orgulho aí de ser botucatuense e poder transformar a vida das pessoas que moram aqui, que nasceram aqui ou que decidiram se tornar botucatuenses ou botucudos, como a gente diz. Isso me traz muita satisfação. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Hamilton. Esse foi o Dr. André Spadaro, secretário de Saúde de Botucatu. O Primar Plaza Hotel é o cenário dessa entrevista. Muito obrigado ao Primar Hotel. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, às 8 da noite, com mais um Botucatu em Destaque. Até lá, se Deus quiser. Tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood.